Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? A aula de hoje, galera, é uma aula que eu acho bem bacana. Eu gosto muito dessa parte porque a gente vai começar a entrar na parte mais legal ali da termodinâmica, que a gente vai começar a falar da primeira lei da termodinâmica. E essa primeira lei da termodinâmica, ela tem a ver com o princípio da conservação de energia, né, que é um princípio fundamental aí da física. A gente utiliza ele em várias situações, utiliza ele para a parte mecânica, para a parte da termodinâmica agora, utiliza para a parte da eletricidade. Beleza, galera? E para a gente poder entrar nessa primeira lei da termodinâmica, a gente primeiro tem que falar sobre a energia interna de um gás. A gente já falou várias vezes, só que a gente falou muito mais conceitualmente do que a parte quantitativa, né? Então, a energia interna de um gás, a gente já comentou, falou sobre a relação da temperatura, a gente já diferenciou os dois, né? O que é temperatura e o que é energia interna de um gás. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a energia interna de um gás. Vamos pensar da seguinte maneira. Quando você tem um gás, vamos pensar do mais simples primeiro, né, um gás monoatômico. Então, o que acontece? É um gás onde você tem apenas um átomo, né, a molécula desse gás é feita por apenas um átomo. Então, você tem uma molécula, pensa aqui no meu punho, como se fosse essa molécula. Essa molécula, o que ela pode fazer é transladar, né, ela pode mudar de posição de um lado para o outro. Então, se ela tem velocidade, né, se ela vibra, se ela tem uma vibração, ela consegue mudar de posição. Então, não faz sentido você pensar em giro dessa molécula. Tá? O que você vai ter dessa molécula é sempre o quê? Uma translação, uma mudança de posição. Então, quando a gente fala de uma molécula, né, de um gás monoatômico, é a forma mais simples de a gente estudar um gás. E por isso que os gases nobres eles se aproximam mais de um gás ideal, né? Por eles serem compostos exatamente disso, né? De moléculas monoatômicas. Então, essa energia de translação a gente já até estudou como a gente calcula ela, né? Energia cinética de um gás, a gente pode relacionar energia com velocidade. Então você pode estudar essa energia apenas pela translação. Você tem a velocidade, então mv² sobre 2, né? A massa daquela molécula multiplicado pela velocidade dela ao quadrado dividido por 2. É lógico que a gente não vai pegar e calcular essa energia, porque se você pega um gás, o gás ele tem milhares, milhões de partículas, né? Então você não vai estudar uma partícula única separada. A gente tem a parte da física estatística que entra aí para poder chegar nessa equação, né, da energia interna de um gás. Mas só pensar o seguinte, o que eles fazem, né? A ideia é eles pegarem, como a gente já tem conhecimento da quantidade de mols, né? Quantas partículas existe em um mol de gás. O difícil é você conseguir chegar nessa velocidade média, mas tem uma forma estatística de a gente chegar nessa velocidade média, considerando ali a distância do recipiente que esse gás vai ocupar, e a partícula ela vai fazer o quê? Ela vai gastar um certo tempo para sair de uma parede, colidir na parede e voltar para a parede de cá. Você vai ter a distância que ela percorreu, tem o tempo que ela gasta para fazer isso, né? Você consegue relacionar a pressão, né, com essa colisão ali, fazer uma relação entre colisão e pressão ali, velocidade, porque quando você tem a colisão, você tem a conservação da quantidade de momento, que a gente chama, que o momento de uma partícula ou de qualquer coisa, você vai relacionar massa e velocidade. Então a gente começa a ter uma relação entre massa, velocidade, pressão, né, essa distância percorrida, e a gente consegue chegar nessa equação que eu vou mostrar para vocês, beleza? Que é a equação que calcula a energia interna de um gás. Então, para um gás monoatômico é tranquilo, você está preocupado só com essa translação da molécula. Agora, quando a gente pega um gás que ele é diatômico, né, que você vai ter mais de um átomo naquela molécula, o que acontece? Eu tenho dois átomos, agora eles têm uma interação entre eles, então você tem que levar em consideração essa energia química, né, essa energia de interação entre eles, que é uma energia elétrica, eletromagnética, né, que você tem uma interação entre esses dois átomos, beleza? Então você tem que levar em consideração essa energia. Você tem a translação dessa molécula, né? Pensa que aqui no meio é como se eu tivesse isso aqui, né? Eu tenho uma ligação entre essas partículas, né? Então eu posso ter uma translação dessa molécula, né? Ela pode mudar de posição. Eu posso ter uma rotação dessa molécula, beleza? Eu posso ter a vibração dessa molécula. Eu posso fazer ela vibrar em relação ao ponto ali dela, né? Fazer ela vibrar. Beleza? E ainda tem a interação, a ligação química entre elas.
Então a gente tem o quê? Tem vários tipos de energia que a gente vai ter que levar em consideração para calcular qual que é a energia interna de um gás diatômico, ou com, né, mais átomos na molécula dele. Beleza? Então, quanto mais a gente tiver, mais átomos a gente tiver numa molécula, mais difícil fica de calcular essa energia. Beleza? Então, por isso que a gente vai falar do gás monoatômico. Beleza? Então, vamos lá. No livro de vocês, está na página 397, tá? Na página 397 começa essa aqui, parte de energia interna de um gás, e depois a gente vai para a primeira lei da termodinâmica e as transformações. Beleza? Só ir lá, página 397. Então, galera, a energia interna de um gás ela é dada por essa equação, onde a gente tem o U, que é a letra que a gente vai usar para energia interna. 3 meios é uma constante, né? É 1,5. 3 meios normalmente parece 3 dividido por 2, mas é 1,5, né? Tanto faz. Vezes N, que é o número de mols, o R, que é a minha constante universal, e o T, que é a temperatura. Então, a gente tem uma relação direta entre energia interna e temperatura de um gás. Isso quer dizer para a gente o quê? Se a energia interna aumenta, a minha temperatura aumenta. Ou se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Beleza? Então, galera, se a temperatura aumentar, a energia interna vai aumentar. Se a temperatura diminuir, a energia interna vai diminuir. Então, a gente tem uma relação direta entre energia interna e temperatura. Essa equação, ela também pode aparecer para a gente da seguinte maneira, ó, nRT. Se você lembrar, a gente tem o quê? Aquela equaçãozinha lá do gás ideal. PV é igual a nRT. Então, no lugar do nRT, eu posso colocar PV, porque o PV é igual a nRT. Então, uma outra forma de escrever essa equação é 3 meios de PV. Beleza? E aí, eu posso calcular também a variação dessa energia interna, que é o que costuma aparecer mais pra gente, tá? Então, ó, quando eu estou falando da variação, ó, então, variação, né, da energia interna é um delta U. Quando eu falo de variação, estou falando de delta U. Beleza? O delta U é o seguinte: variação da energia interna é igual a 3 meios de NR delta T. Beleza? Então, a variação na energia interna ocasiona uma variação de temperatura. Uma variação de temperatura ocasiona uma variação da energia interna. Beleza? Não dá para fazer exatamente a mesma coisa aqui, só vai acontecer aqui, tipo, um 3 meios de P vezes ΔV, quando eu tiver uma transformação isobárica, né, a pressão constante. Então, se a pressão for constante, vai ficar 3 meios de P ΔV. Agora, se a pressão não é constante, aí não dá para fazer. Vai ter que ficar PV final menos PV inicial. Vai aparecer aqui, tipo, um ΔPV, só que a gente não escreve ΔPV, porque o delta é sempre em relação a uma variável. A gente não coloca duas variáveis no delta, assim. A gente não escreve dessa maneira, tá? Mas essa equação aqui, se eu quero olhar a variação da energia interna por ela, seria alguma coisa nesse sentido, ó. 3 meios, né, da pressão final vezes o volume final, menos a pressão inicial vezes o volume inicial. Ela ficaria desse jeito, né? Eu não ia conseguir fazer uma equação reduzida como essa, a não ser que a pressão seja constante, porque se a pressão final e inicial elas são iguais, eu posso colocar em evidência e tirar aqui, vai ficar então 3 meios de P vezes velocidade final, volume final menos volume inicial. E aí, V final menos V inicial vai ser o ΔV, ficaria P vezes ΔV, mas só se a pressão for constante. Aqui é uma equação geral, e aqui é geral também, independente de ter pressão constante ou não, volume constante ou não, né? Beleza? Então, o que acontece, galera? Tem variação de temperatura, tem variação da energia interna. Tem só uma exceção, né? Quando ocorre a variação da energia interna e não ocorre a variação de temperatura, que é quando a gente tem mudança de estado físico, né? Lembra que na mudança de estado físico de uma substância, no caso um gás monatômico, é uma substância pura, a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então é onde você tem uma variação da energia interna, só que você não tem variação de temperatura. Só que a gente não vai ver esse tipo de situação acontecendo para calcular a variação de energia interna quando ocorre variação de estado físico. Vai ser todas as vezes que a gente estiver trabalhando aqui, nos ciclos que a gente vai estudar ali, ciclos de transformações gasosas, não vai ocorrer a mudança de estado físico desse gás, beleza? Então sempre vai ser válido isso aqui, toda vez que você tiver variação de temperatura, você vai ter variação da energia interna, beleza? Isso só não é válido quando tem transformação de estado físico, porque aí você não tem variação de temperatura para ocorrer a variação da energia interna. Beleza, galera?
Então, pessoal, a primeira lei da termodinâmica, ela é um princípio de conservação da energia. Então, a energia que a gente vai ter no nosso sistema termodinâmico ali, as energias que vão estar envolvidas, vão ser a energia interna, né, do sistema, que é relacionado com a temperatura, a troca de calor, beleza? E o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Então você pode aumentar ou diminuir a temperatura do seu sistema e variar a energia interna daquele gás, né? Você pode adicionar energia ou retirar energia do gás e fazer com que a agitação molecular aumente ou diminua. Você pode retirar calor do seu sistema ou adicionar calor no seu sistema com uma fonte térmica, né? Eu posso colocar meu sistema termodinâmico, eu posso colocar ele em cima de uma chama, num fogo. Eu posso colocar dentro de um freezer, né? Eu posso colocar sobre o gelo. Então você vai ter energia térmica entrando ou saindo do seu sistema. Que a gente chama isso de calor, né? Essa troca de energia a gente chama de calor. E a gente pode ter a realização de trabalho sobre o gás ou pelo gás. Esse gás ele pode empurrar alguma coisa, né? E gastar energia para isso. Ou você pode empurrar, você pode comprimir esse gás e entregar energia para ele. Beleza? Então a gente escreve da seguinte maneira, né? Uma forma fácil assim da gente poder visualizar isso. Toda troca de calor que ocorre nesse sistema termodinâmico vai ocasionar uma variação da energia interna ou uma realização de trabalho, ou ambos, né? Então eu posso trocar calor com o meu sistema, eu posso adicionar energia no meu sistema através de calor, ou retirar, e isso ocasionar uma variação da energia interna, ocasionar uma realização de trabalho, ou os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Isso aqui, por isso que isso é um princípio da conservação da energia. A gente está falando que eu estou pegando a energia, adicionando no meu sistema ou retirando no meu sistema, e isso tem que ocasionar alguma variação no meu sistema. Nesse caso da variação da energia interna está relacionado com temperatura, e no caso do trabalho está relacionado com a variação de volume. Beleza? E aí, a partir dessa equação, e ela é bem simples, né? Calor, vamos colocar aqui, ó. Então, ó, ela é bem simples, ela tem 3 termos. Calor, energia interna e trabalho, beleza? É parecido com a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. É uma equação que ela é simples, ela é pequena, muito poderosa, né? A segunda lei de Newton ela é pequenininha, mas para resolver alguns exercícios com a segunda lei de Newton a gente tem um trabalheira danada para fazer, porque é difícil você encontrar qual a força resultante daquele sistema, separar as forças resultantes, separar a força resultante daquele sistema, né? Separar quais forças estão envolvidas com uma certa determinada massa, e aí você conseguir resolver o seu sistema. Então é uma equação pequena, mas que pode gerar uma complicação muito grande ali na hora de resolver, porque ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Aqui a mesma coisa, é uma equação pequena, só que ela tem muita coisa envolvida nessa equação. Então vamos começar aqui pouco a pouco. Vamos falar primeiro da variação da energia interna. Então o que acontece? Quando você pega essa equação e vai estudar, a gente pode ver o seguinte. Se eu conseguir, né, se eu com essa equação aqui calcular uma variação da energia interna positiva, né, maior do que zero, isso aqui implica que houve variação da temperatura, né, que minha temperatura ela aumentou. Se a variação da energia interna é menor do que zero, significa que minha temperatura diminuiu. Se a minha variação da energia interna for igual a zero, isso significa que eu tenho uma transformação isotérmica. Beleza? Ou seja, temperatura constante. Então, se a energia interna aumenta, eu posso dizer que a temperatura do sistema aumentou. Se a energia interna diminuiu, eu posso dizer que a temperatura do meu sistema diminuiu. Se a energia interna não variou, eu posso dizer que minha temperatura não variou. É uma transformação isotérmica. Então, são coisas que às vezes o cara vai te falar no exercício ali. Considerando uma transformação isotérmica e tal, ele não vai te falar que a variação da energia interna é zero. Ou ele vai, às vezes uma questão teórica, né? Ele vai te falar que a variação da energia interna é zero e você vai ter que concluir que é uma transformação isotérmica. Beleza? Então vai ser mais ou menos nesse sentido. Então o exercício fala ali, uma transformação isotérmica, onde a pressão é tal, né? Varia de tanto para tanto, te dá um gráfico, alguma coisa. Mas ele fala para você que a transformação é isotérmica. Falou isotérmica, a variação de energia interna é igual a zero. E aí, se eu coloco a variação de energia interna igual a zero, sobra para mim só calor e trabalho. Se eu considerar que a minha variação de energia interna é zero, né? Se eu falar que a minha transformação é isotérmica, isso implica em que a minha equação ali da primeira lei da termodinâmica vai ficar assim, ó. Calor é igual ao trabalho. Ou seja, todo calor que entrar no meu sistema vai ser convertido em trabalho. Todo calor que sair do meu sistema vai ser convertido em trabalho também. Então, o que acontece?
quando eu tenho uma transformação isotérmica, toda troca de calor que ocorre no meu sistema está relacionada com o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, toda troca de calor vai ocasionar uma variação de volume, beleza? Então, se entrar calor no meu sistema, então calor positivo é calor entrando no meu sistema, quer dizer que meu trabalho é positivo. O trabalho é positivo significa que o gás expandiu, beleza? Se o calor é negativo, né? Saiu o calor do meu sistema, meu trabalho também vai ser negativo. Significa que foi realizado o trabalho sobre o gás foi comprimido. Então a gente consegue tirar conclusões a partir disso. Beleza, galera? Então essa é a primeira implicação que eu tenho. Numa transformação isotérmica, todo o calor que entra ou sai do meu sistema está relacionado com o trabalho realizado sobre ele ou por ele. Beleza? Então vamos lá. Quantidade de calor. Se o calor é maior do que zero, isso significa que o sistema recebe calor. Se o calor é menor do que zero, né, o sistema perde calor. E se a quantidade de calor é igual a zero, não há troca de calor. E aí, galera, quando não há essa troca de calor, a gente tem um nome para esse tipo de transformação. A gente chama de transformação adiabática. Então, uma transformação adiabática é uma transformação que não ocorre troca de calor, beleza? E aí, isso aqui também implica em uma coisa. Se eu não tenho troca de calor, né, se o calor é igual a zero, se eu colocar Q igual a zero aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que ΔU é igual a menos o trabalho, né? Porque eu vou colocar zero aqui, esse trabalho vai passar para o outro lado e fica negativo, por exemplo, então fica o trabalho negativo igual a ΔU, beleza? Então, o que significa isso para a gente? Toda variação de energia interna vai ser realizada, vai ser relacionada com o trabalho. Então, como não há troca de calor entre o sistema, não tem calor nem entrando nem saindo, se o gás expande, o trabalho é positivo, né? Mas eu tenho esse negativo aqui, ó, esse negativo ele é da equação, ele não é do trabalho, esse negativo ele vai sempre estar ali. Então, se o trabalho for positivo, se o valor do trabalho é positivo, vai ficar um positivo com negativo, então vai dar negativo. Então, o que é trabalho positivo? Trabalho positivo é quando o gás expande, ele aumenta de volume. Se o gás aumenta de volume, o trabalho é positivo. Positivo com o menos da equação dá negativo, quer dizer, significa o quê? Que a variação da energia interna é negativa. Variação da energia interna negativa significa que a temperatura diminuiu. Então, numa transformação adiabática, se o gás expande, a temperatura dele tem que diminuir. E faz muito sentido, por quê? Porque quem realiza o trabalho é o gás. Então, se ele gasta energia para ele expandir, essa energia tem que vir de algum lugar. E ela vem da agitação molecular, beleza? É o único lugar que esse gás pode tirar energia. Ele tira energia da agitação molecular para poder realizar trabalho, para poder empurrar as paredes que estão segurando ele ali e realizar esse trabalho. Se o trabalho ele é negativo, o que acontece? Vai dar o negativo do trabalho com o negativo da equação. Vai dar um resultado positivo. Esse resultado positivo para o ΔU significa que a temperatura aumentou, beleza? Então, para a temperatura aumentar, essa energia tem que vir de algum lugar. De onde vem? Desse trabalho negativo. O que é o trabalho negativo? É a compressão. Alguma coisa comprime esse gás e entrega energia para ele. E essa energia, como ela não vai ser trocada, ela não vai sair do sistema em forma de calor ou entrar no sistema em forma de calor, eu estou realizando um trabalho, eu estou comprimindo esse gás. Essa energia que, quando você comprime esse gás, ela está fazendo o quê? Ela está sendo adicionada à agitação molecular, então está aumentando a temperatura. Então, quando você comprime um gás que o trabalho é negativo, o negativo do trabalho com o negativo da equação vai ficar um ΔU positivo, beleza? Então, quando você tem uma compressão, numa transformação adiabática, a temperatura aumenta. Quando você tem uma expansão numa transformação adiabática, a temperatura diminui, beleza? Então, essa aqui é a ideia. Então, olha só o tanto de coisa que dá para você pensar e chegar num resultado, né, sem precisar fazer cálculo. Você está só analisando as transformações que está acontecendo. E por último, né, vamos falar aqui do trabalho. Então, ó, quando o trabalho ele é positivo, significa que o meu volume aumentou. Então, o volume aumenta, que é uma expansão nesse caso, né? Eu tenho uma expansão. Quando o trabalho é negativo, o volume diminui. Eu tenho uma compressão desse gás. E quando o trabalho é igual a zero, eu tenho uma transformação isotérmica.
volumétrica. Beleza? Transformação isovolumétrica é quando o volume não varia. Beleza? Então não tem variação do volume, o trabalho é igual a zero. E aí, isovolumétrica, isocórica ou isométrica. E isso aqui também implica em alguma coisa, né? Se o meu trabalho é igual a zero, significa que toda troca de calor vai estar relacionada com a variação da energia interna. Então, todo calor que entrar no sistema vai aumentar a temperatura, todo calor que sai do sistema vai diminuir a temperatura dele. Beleza, galera? Então, essas são as implicações dessa primeira lei da termodinâmica. E repare que tudo está relacionado com o princípio da conservação de energia, né? A gente está sempre falando que de energia. A energia entrou no sistema, houve realização de trabalho. A energia saiu do sistema, o trabalho foi realizado sobre o gás, né? Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica. Então, estou sempre comparando a energia entrando e saindo do sistema e o que está acontecendo com esse meu sistema. Qual a componente relacionada à energia desse sistema está variando? Está variando calor, trabalho, variação da energia interna, né? Então, o que está variando nesse meu sistema? Beleza, galera? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, equaçãozinha simples aí, né? Só que ela tem uma implicação gigantesca teórica. Então, sugiro, faça uma tabelinha dessa aqui, assiste essa aula umas 10 vezes, né? Faça uma tabelinha com isso, entenda o que está acontecendo a parte energética do seu sistema para a gente poder continuar aí. Então, vou deixar uns exercícios para vocês, beleza? E a aula é isso aí. Qualquer dúvida, manda mensagem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.